Se tava faltando ação ou cenas impactantes, pode ter certeza que nesse episódio não faltou nada. Irmão, que episódio foi esse? Você imaginava que o Gojo ia ser humilhado dessa maneira? Fala pessoal, seja bem-vindo para mais um vídeo de análise de Jujutsu Kaisen. E cara, o que dizer desse episódio? Gostei muito de como eles fizeram a história da Riko, pra gente se importar um pouco mais com ela. A animação tá perfeita. E não vamos esquecer do bait no finalzinho, cara. Pô, esse bait que eles fizeram no final, cara, me pegou, cara. Eu fiquei em choque. Mas calma lá que a gente já vai chegar lá. Primeiro vamos do começo. Bom, voltando lá pra trás, a gente lembra que o segundo episódio acabou justamente quando a Riko descobre que a empregada, a cuidadora dela, foi sequestrada. E nesse início do terceiro episódio já começa com o Gojo e o Geto conversando com a Riko, de como que eles vão fazer para trazer de volta, para resgatar a empregada. Tem até o Geto se lamentando, que ele fala que a culpa foi dele, porque ele deixou ela sozinha. E eu vou falar, eu achei que ia ser um problema isso daí, porque eles terminaram com esse gancho de que a empregada foi sequestrada e agora eles têm que salvar ela. Só que na verdade foi meio que meme, porque eles não tiveram dificuldade alguma. Eles vão, encontram os caras e saem chutando todo mundo, cara. Foi tipo um negócio muito easy. Nem parece que ia ser um problema demais. É aí então que eles decidem dar uma pausa para essa missão. Em vez de ir direto para Tengen-sama, eles decidem tirar uma férias. Essa férias nada mais é do que fazer a Riko se sentir um pouco mais viva, ela ficar um pouco mais feliz, porque a gente sabe que depois da simulação ela vai morrer, por mais que ela ache que ela vai virar Tengen-sama e Tengen-sama vai virar ela e que ela não vai morrer. Então a gente tem umas cenas deles brincando na praia e tudo mais. A gente tem até a introdução do Nanami mais novo, que ele e um outro estudante do primeiro ano chega pra proteger, pra meio que escoltar eles, ficar em volta, só pra ver, pra nada de estranho acontecer. A gente vê o Gojo brincando muito com a Riko, os dois parecem duas crianças brincando, parecem dois idiotas. Só que aí o Geto ele fala que já tá na hora deles voltar e ir pra escola de Jujutsu, que acabou meio que o período de férias. Só que a Riko fica triste. E o Gojo vê que a Riko fica triste e fala pra adiar pra mais um dia, pra ter mais um dia de férias, pra eles brincar e tudo mais. Ou seja, a gente pode ver que o Gojo, por mais que ele fica fazendo cara feia pra ela, e que meio que não gosta da Riko, acha a Riko muito mimada e tudo mais, a gente vê que na verdade ele se importa sim em como que a Riko se sente. Ele quer que a Riko se sinta feliz, pelo menos alegre. Só que o Geto fica um pouco apreensivo com essa decisão. Então ele chega pro Gojo e ele fala que o Gojo ele já tá há um dia com o poder dele ativo, 100% do tempo. E que ele já ficou um dia inteiro sem dormir e que ele nem pretende dormir nesse dia também. Ou seja, o Gojo vai ficar 2 dias sem dormir, 100% do tempo com o poder dele ativo. Isso deve causar uma exaustão enorme no Gojo, ainda mais ele jovem. Essa é a preocupação do Geto, em que o Gojo ele se canse demais e força muito os poderes dele. Só que daí o Gojo nem dá a mínima, e o Gojo diz que pra ele não é problema algum. Ainda mais porque ele tem o Geto ali com ele. Isso demonstra quão próximos e o quão um confiava no outro. Bom, e aí começa meio que um compilado de como que foi o dia a dia deles, como que eles se divertiram. E eu vou falar, eu gostei muito porque tem uma trilha sonora bem relaxante de fundo, enquanto fica mostrando as cenas deles se divertindo, eles zoando. Tem uma vibe bem relaxante, sabe? Principalmente quando a Riko ela entra num aquário, porque a trilha sonora intensifica, fica mais forte ainda o piano tocando de fundo. Torna a cena um pouco mais sentimental, melancólica, só que muito bonito. A gente pode ver também que tudo é centralizado na Riko, fazendo que você crie um apego a mais na Riko. Passando esse períodozinho de férias, eles finalmente chegam na escola Jujutsu. E o Geto fala pro Gojo que ele pode finalmente desativar um pouco a habilidade dele. Só que é nessa fração de segundos, é nesse pequeno momentinho que o Gojo desativa o poder dele, Fushiguro aparece nas costas dele e dá uma facada. Tudo que o Fushiguro arquitetou até agora deu certo, gerou um cansaço no Gojo, fez o Gojo ficar 2 dias com o poder 100% ativo, sem dormir, para proteger a Riko, para ficar de olho nas redondezas, e que numa fração de segundos, quando ele baixou a guarda um pouquinho, ele já apareceu para enfincar uma espada no Gojo. Você fica preocupado, você fala, caraca mano, como que ele conseguiu acertar o Gojo? Até o Geto fica surpreso e já usa uma maldição para atacar o Fushiguro. Geto fica preocupado com o Gojo, porque a espada literalmente atravessou. Gojo fala para ele não se preocupar porque tá tudo certo, porque na hora que ele recebeu o golpe, ele ativou o poder dele de volta, e ele evitou que a facada acertasse alguns órgãos dele. Gojo então fala pro Geto pegar elas e levar elas para Tengen-sama, que ele vai lidar com o Fushiguro. E esse é um dos problemas do Gojo, ainda mais quando ele é jovem, né? Quando se é jovem e é super overpowered como ele era, ninguém
ninguém nunca chegou aos pés dele, ele fica com essa soberba de que, tipo, ele é o mais forte, que nada pode derrubar ele. De começo a gente já consegue ver o quão rápido o Fushiguro ele é. O cara literalmente parece o The Flash, ele sai pulando de um lado pro outro parecendo um raio. Tanto que até Gojo fica impressionado com a velocidade dele. E outra coisa, um plus a mais que ele tem, ele é simplesmente um ser humano normal. O Fushiguro ele não tem energia amaldiçoada, ou seja, ele não tem poder algum. A única coisa que ele tem é uma super força gigantesca combinado com velocidade. A gente pode ver que a animação fica muito da hora. Podemos ver aqui nessa cena do Fushiguro pulando de um lado pro outro e avançando em cima do Gojo. Aí o Gojo já pega e já utiliza o poder dele, já arremessa ele pra longe antes dele vir atacar de novo o Gojo. A gente pode ver que ele arremessa muito longe o Fushiguro. O Fushiguro sai voando, cara. E aí o Gojo vai em direção ao Fushiguro. Só que ele percebe que o golpe dele não fez nada com o Fushiguro, porque o Fushiguro, pelo visto, o bicho é resistente também. Porque ele foi arremessado a quilômetros de distância e praticamente não aconteceu nada. E aí o Gojo se surpreende novamente. Inclusive a gente. O Fushiguro já estava numa velocidade muito rápida. E agora ele fica mais rápido ainda. Ao ponto de que Gojo não consegue ver ele, não consegue sentir nada dele. A única coisa que o Gojo consegue perceber é por intuição onde que o cara tá. É nesse momento então que o Gojo utiliza a técnica dele azul, só que de uma forma muito bonita. A animação nessa parte ficou literalmente top do top, cara. Olha essa cena, ó, quão fluida é, com o Gojo girando pra cá e pra lá e manobrando o azul dele, parecia até Avatar, tá ligado? Ele utiliza a habilidade e começa a sugar tudo que tá em volta dele, destruir tudo, literalmente tudo. Ele deixa um campo limpo, vazio, porque dessa forma o Fushiguro não consegue ficar pulando pra cá e pra lá e se escondendo. Então a visão fica muito mais ampla pro Gojo tentar ver onde que ele tá. Gojo então percebe que tem uma forma de rastrear a Fushiguro, que ao invés de rastrear o Fushiguro, ele pode rastrear o espírito amaldiçoado que tá em volta do Fushiguro. Só que é nesse momento que a gente percebe que o Fushiguro não é besta. Ele atrai um monte de mosca, meio que tipo uns espíritos amaldiçoados em forma de mosca, e traz tudo em cima do Gojo, pra dificultar mais ainda o rastreamento do espírito amaldiçoado que fica em volta do Fushiguro. Aí o Gojo ele pensa em utilizar de novo o azul. Só que daí ele percebe que tudo isso na verdade pode ser uma distração, porque o verdadeiro alvo de Fushiguro é Ariko. Então é novamente nessa fração de segundos em que o Gojo ele hesita, em que ele pensa em outra coisa, ele abaixa a guarda dele novamente, que o Fushiguro aparece atrás dele. E é nesse momento em que ele utiliza uma lâmina para tentar acertar o Gojo. Só que o Gojo percebe pela intuição dele, ele vira na hora, bem rápido. O que faz com que o Fushiguro se surpreenda com a intuição do Gojo. Porque a intuição dele é muito afiada. Em que a gente pode até ver num flashback do Fushiguro. Ele falou que ele foi visitar só de zoas a criança prodígio que nasceu com 6 olhos. Que nessa visita ele estava nas costas do Gojo, olhando, observando o Gojo criança, menininho ainda. Só que a intuição do Gojo é tão boa e tão afiada que mesmo criança, ele já tinha percebido que tinha alguém atrás dele, vigiando, meio que olhando de olho nele. E ele pegou o Fushiguro de surpresa, porque até então, nunca antes ninguém tinha percebido a presença do Fushiguro nas costas, olhando, observando a pessoa. Bom, voltando pro presente, o Fushiguro consegue utilizar uma lâmina e acertar na garganta do Gojo. De começo você fica perdido, porque o Gojo ele tem a técnica dele do infinito, o que deveria bloquear esse golpe, ou pelo menos literalmente parar o golpe. Só que aí o Fushiguro diz que aquela lâmina é uma lâmina amaldiçoada. Ela tem um poder de cancelar qualquer habilidade que esteja ativa. Ou seja, no momento em que a lâmina entra em contato com o poder infinito do Gojo, ele cancela o infinito do Gojo. Por isso que ele consegue acertar na garganta do Gojo. E aí você fica em choque pelo Gojo ter levado uma facada na garganta. Só que relaxa, pode piorar, porque piora muito. O Fushiguro pega da garganta e desce até a cintura, quase dividindo o Gojo em dois. E ele ainda dá 3 ou 4 facadas na perna do Gojo, cara, de graça, gratuito. E é sangue pra todo lado, os caras não censuraram, não fizeram nada, ou seja, ponto positivo, achei muito da hora. E aí pra finalizar, Fushiguro ainda pega uma outra lâmina e enfinca no crânio do Gojo. Cara, e o Gojo fica jogado no chão, todo arrebentado, todo aberto, dividido em dois praticamente, sangue pra todo lado, e a gente fica em choque, porque eu fiquei em choque, literalmente, o Gojo tá morto. Tá morto aqui, porque a gente sabe que no futuro ele não morreu, e como é que ele saiu vivo dessa situação? A gente não sabe, eu também tô curioso pra saber qual que é da ideia, como que o Gojo saiu vivo dessa situação. Bom, após isso, a cena é cortada e a gente vê o Geto e a Ariko junto com a cuidadora, indo em direção a Tengen-sama, onde a gente tem a despedida da Ariko com a empregada dela, a cuidadora dela. As duas se abraçam, as duas choram, uma fala que ama a outra. A cena em si fica bonitinho.
Chegando lá, chega num ponto em que o Geto não pode mais atravessar, ele não consegue atravessar porque ele não é permitido. Então ele guia, ele explica como que ela faz para chegar lá no centro, onde tem uma árvore, Tengen-sama vai estar lá e vai liberar a entrada para ela e vai proteger ela. Geto então diz que ela tem essa opção de ir para lá, ou tem uma segunda opção de voltar para casa e viver a vida dela, com a cuidadora e os amigos dela. Só que a Riko fica em choque, ela fica, ué, como assim? Inclusive a gente fica meio que, ué, como assim? Ela tem essa opção? Geto explica então que desde o começo eles já tinham esse segundo plano de deixar a Riko escolher se ela quer viver ou se ela quer se assimilar com Tengen-sama. E aí começa a tocar a ending indicando que a gente tá indo pro final do episódio já. E a Riko começa a explicar como que era a vida dela, como que ela via tudo. Desde criança ela já era especial e ela achava que o destino dela era servir Tengen-sama, que ela não tinha uma outra escolha. Porém os verdadeiros sentimentos dela, o desejo, é de continuar viva, viver a vida dela ao lado dos amigos dela, criar memórias com os amigos e com a cuidadora que é a família dela praticamente. E no meio dessa declaração dela emocionante que finalmente ela fala os verdadeiros sentimentos dela, que ela quer viver. E a ending tocando de fundo só incrementa mais, deixa mais sentimental e mais bonito a cena toda. A Riko concorda falando sim, vamos voltar para casa. E ela vai pegar na mão do Geto para voltar para casa. Só que é nesse momento que o bait veio, cara. Literalmente do nada, cara. Ela leva um tiro na cabeça. Nesse momento eu fiquei em choque. Eu literalmente fiquei em choque, porque eu achei que a gente estava encaminhando pro final, porque já tava tocando a ending e não aconteceu isso. Não podia ser um final um pouco feliz. Ao mesmo tempo que eu fiquei revoltado, em choque, eu fiquei vislumbrado com a direção desse episódio. A direção foi perfeita, foi magnífica. Eles colocaram a ending como um bait pra gente pensar que tava indo pro final e quando parecia que tudo ia dar certo, ela leva um tiro, cortam em seco a trilha sonora e fica com esse gostinho meio que amargo, choque. Até o Geto não sabia como processar. O Geto olha e ficou meio que sem reação. Ele ficou, ué, Riko? De começo eu fiquei achando que foi alguém de fora, alguém, sei lá, alguém lá dentro que deu um tiro, o próprio Tengen-sama por ela, sei lá, se rebelar contra eles. Mas não, a gente vê o Fushiguro lá dentro, o Fushiguro com uma fucking arma deu um tiro nela. Cara, eu tô revoltado ainda com isso, porque literalmente eu não tava esperando isso, foi um bait do bait do bait e eu caí feito um pato ali. Aí o Geto em choque pergunta o que ele tá fazendo ali e ele fala meio que zoando, tirando onda. Ah, por que eu tô aqui? Ah, porque eu já matei Satoru Gojo. E aí Geto fica puto, né? Obviamente. Ele utiliza a habilidade dele e já invoca duas maldições que parecem ser muito poderosas. E acaba o episódio por aí, deixando um grande gancho. Finalmente, eles deixaram um gancho tão grande que eu tava quase querendo correr pro mangá e ler. Só que eu não vou fazer isso. Não vou fazer isso porque o anime tá muito bom e eu quero ver o que vai acontecer daqui pra frente. Quero saber também como que o Gojo vai sair vivo depois de tantas facadas e um buraco no meio da cabeça. Mas vou admitir, esse episódio foi literalmente perfeito. Teve tudo que a gente não teve ainda, cenas de ação, cenas de impacto, teve tudo e o próximo episódio promete muito. Mas e aí, vocês também estão curiosos para saber como o Gojo vai sair disso? Como que o Geto vai ficar dark no futuro do jeito que ele é? Comenta aí nos comentários. Se você gostou desse vídeo, já se inscreve no canal para não perder o próximo episódio e por favor, já clica aí nesse like também. É sério, isso ajuda muito o canal. Então é isso pessoal, espero vocês no próximo vídeo, falou!